Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, texto de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20. Após a leitura desse texto, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo, para examinarmos juntos esta passagem. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus amados, João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Este homem foi o precursor do Messias, o arauto do Rei dos Reis. João Batista é uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Antigo Testamento e ele abre o Novo Testamento. O nascimento dele foi um milagre, a vida dele foi um portento, a morte dele foi um mistério. João Batista é esse tipo de homem que se empolgava com Jesus antes mesmo de nascer. O propósito de Lucas, que era médico e historiador,
é traçar para nós o cenário político e religioso do Império Romano e da província de Israel, quando João Batista deu início ao seu ministério. Lucas adota um método para fazer isso. Ele parte do geral para o particular, do império para a província. E eu vou precisar um pouco da paciência de vocês, já que o pastor disse que nós podemos ficar até meia-noite, brincando com vocês, precisarei da paciência de vocês para traçar um pouco mais detalhadamente esse cenário, sem o que nós não conseguiríamos entender plenamente a mensagem de João Batista. Então vamos começar com o cenário geral do império, e está aí no verso 1 assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Vocês devem saber que Tibério César governou o Império Romano do ano 14 ao ano 37. Ele foi o imperador que governou o mundo quando João Batista deu início ao seu ministério, quando Jesus morreu naquela cruz. Quando Jesus pegou aquela moeda e perguntou: de quem é essa efígie? E responderam: de César. Ele estava se referindo a Tibério César. Mas como é que foram esses homens que governaram o Império Romano, do começo do Império até o final do primeiro século, quando o cristianismo estava sendo implantado no mundo? Poderíamos recuar ao grande general Júlio César, que foi substituído por César Augusto, que governou o mundo do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, o imperador que governava o mundo quando Jesus nasceu. Ele foi sucedido por Tibério César, filho adotivo dele, que governou o mundo do ano 14 ao ano 37, que foi substituído por Calígula ou Gaio, que foi assassinado, que foi sucedido por Cláudio, que governou o mundo do ano 41 ao ano 54, época em que houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governou do ano 54 ao ano 68, período em que Roma foi incendiada, período em que começa o massacre contra os cristãos, quando foi martirizado Paulo e Pedro, que foi sucedido por Vespasiano, que governa do ano 68 ao ano 81, quando então Jerusalém é tomada e acontece a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Também no seu governo, no ano 70, é inaugurado o chamado Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, onde numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10.000 crentes foram mortos com requintes de crueldade, que foi sucedido por Domiciano, que governa do ano 81 ao ano 96, período em que João é deportado para a ilha de Patmos, aquela colônia penal, onde escreve o livro de Apocalipse. Por que eu estou fazendo esse cenário, traçando esse cenário? Para mostrar apenas um fato: o cenário político do império, naquele tempo, era sombrio. Homens maus, truculentos, sanguinários, perversos, ocuparam o trono do maior império do mundo. Agora você pergunta: e como é que está a província de Israel, quando João Batista deu início ao seu ministério? Então, vamos prosseguir a leitura no verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Tureia, Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Chama a atenção dos irmãos para um fato estranho no versículo 1. Tem uma ave estranha no ninho dos filhos de Herodes o Grande. Estamos falando de tetrarcas. Tetrarca é uma palavra que significa governo de uma quarta parte. Mas dos 4 filhos de Herodes que receberam tetrarquias, o primeiro nome não está aqui, que é Arquelau.
no lugar de Arquelau, e Arquelau vai aparecer lá em Mateus 2:22, foi o tetrarca da Judéia, onde ficava Jerusalém. Mas Arquelau não está aqui no versículo 1. No lugar dele tem um governador romano, Pôncio Pilatos. Como é que Pôncio Pilatos veio parar aqui? Como é que ele caiu de paraquedas aqui? Por que ele está aqui? Por que no lugar dele não está aqui o filho de Herodes, o tetrarca da Judéia, Arquelau? Eu preciso, repito, da paciência de vocês para fazer essa retrospectiva, porque isso é fundamental para entendermos a mensagem de João Batista. Então me permita recuar um pouco na história, para quando encerra os escritos do Antigo Testamento com Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Naquela época quem governava o mundo era o Império Medo-Persa. Vocês se lembram que quando o território de Judá, ou o Reino do Sul, o Reino de Judá foi levado para o cativeiro no ano 586, quem governava o mundo era o Império Babilônico. Mas durante os 70 anos que Israel ficou lá, o povo de Judá ficou lá na Babilônia, a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Esse Império Medo-Persa também caiu nas mãos de um outro império, o Império Grego, ou Greco-Macedônio, com Filipe da Macedônia, com Alexandre o Grande, que espalha a cultura grega, a cultura helênica, que foi uma espécie de ataque frontal à fé judaica, para destruir os valores judaicos. Também espalha na época uma língua mundial, o inglês de hoje, a língua grega. Pois bem, queridos irmãos, com a morte precoce de Alexandre o Grande, não tendo ele herdeiro para o trono, ele tinha 33 anos de idade, o grande império greco-macedônio é dividido entre 4 grandes generais. Israel ficou ora sob o comando dos Seleucidas da Síria, ora sob o comando dos Ptolomeus do Egito. Foi nesse período que nós chamamos de interbíblico, ou de silêncio profético, que foi feita uma importante tradução do Velho Testamento, do hebraico, para o grego, a versão conhecida por todos nós como Septuaginta. Mas foi quando o Antíoco IV, Seleucida da Síria, governava em Israel, é que o templo de Jerusalém foi profanado. Foi sacrificada uma porca no altar do templo. Isso provoca uma guerra, a chamada Guerra dos Macabeus, quando o sacerdote Matatias e seu filho Judas Matatias Judas Macabeu entra nessa guerra e ganha a guerra e liberta Israel do poder estrangeiro. Inaugura em Israel um governo chamado governo Asmoneu. Porém, no ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel e agrega Israel ao conhecido e poderoso Império Romano. E na época, ele nomeou um homem chamado Antípater como rei sobre todo o território de Israel. Com a morte de Antípater, agora vai ficar mais fácil acompanhar o raciocínio, o filho dele, que todos nós conhecemos como Herodes, e conhecemos como Herodes o Grande, recebe do imperador César Augusto e do Senado romano o título de rei dos judeus, e governa todo o território de Israel. Quem foi Herodes o Grande? 2 coisas merecem destaque. Primeiro, ele foi um grande gestor, um grande construtor. Tudo que tinha grande em Israel foi ele que fez. Por exemplo, foi ele quem ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o maior e mais esplendoroso do que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 3.000 judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, lá em Jerusalém, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Porém, esse homem, ele era muito cismado, e tinha muito medo de perder o poder, e ele se tornou extremamente truculento e cruel com todas as pessoas que ele imaginava ser opositor a ele ou
concorrer com o trono dele. Então, me permita esclarecer isso para nós entendermos o versículo 1. Herodes I casou-se 9 vezes. 9 vezes. Por ser um homem muito truculento, o primeiro ato de governo dele, vocês sabem que a religião judaica era dirigida por um concílio chamado de Sinédrio, formado de 71 membros, o sumo sacerdote sendo o presidente do Sinédrio. Logo que ele assume o governo, ele manda matar mais da metade do Sinédrio, para dizer que quem manda sou eu. Dos muitos casamentos que ele teve, 9, uma esposa era a preferida dele, da nobreza de Jerusalém, chamada Mariana. Logo que ele se casou, a sogra dele, Dona Alexandra, pediu para ele nomear um sobrinho dela, Aristóbulo, com 17 anos de idade, como sumo sacerdote em Jerusalém. E ele nomeou. A religião estava corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 27 antes de Cristo ao ano 14 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam o cargo de sumo sacerdote. Era o cargo mais alto da religião, comprado a peso de ouro. Como esse menino de 17 anos parecia ir bem e o povo começou a gostar dele, ele, enciumado com o sobrinho, mandou matá-lo. A sogra, com medo dele, fugiu para as sombras de Cleópatra, lá no Egito, e ele manda os emissários dele, lá no Egito, matar a sua sogra. Quando ele retorna, o imperador romano César Augusto o convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e faz a seguinte declaração: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Com medo de Mariana, cuja família estava sendo assassinada por ele, a esposa preferida, conspirasse contra ele na sua viagem para Roma, antes de viajar para Roma, ele mata a sua esposa preferida, Mariana. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 dos seus filhos estudarem em Roma, e Salomé, sua irmã, do mesmo estofo moral dele, disse assim para ele: quando seus filhos voltarem, eles estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, estrangulou os 2 filhos. Quando ele estava doente para morrer na instância mineral de Jericó, ele fez Salomé, sua irmã, jurar para ele: no dia que eu morrer, você vai me prometer de matar pelo menos um membro de cada família rica e nobre de Jerusalém, porque quero ter choro e lágrimas no meu funeral. Pastor Samuel, esse breve relato me ajudou a entender um versículo da Bíblia, queridos pastores, que durante anos, mesmo depois de ser ordenado ministro, eu não entendia. Eu não entendia Mateus 2. Lembra lá? Quando os magos vieram do Oriente, chegando em Jerusalém, chegaram em Jerusalém e fizeram a seguinte pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz o texto que o rei Herodes se alarmou, e com ele toda a cidade de Jerusalém se alarmou. Ué, mas como um rei se alarma com uma simples pergunta dessa? Como é que uma cidade toda fica desesperada, empolvorosa com a pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia quão sanguinário, quão truculento era esse homem. Sempre que alguém, possivelmente na imaginação dele, estava concorrendo com ele o seu trono. É por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém e ao redor, para tentar eliminar esse chamado rei dos judeus. Agora, eu tenho uma boa notícia para lhes dar nesta noite: os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, permanece eternamente no trono. Com a morte de Herodes, 4 dos seus filhos recebem poder político. Nós chamamos isso de tetrarquia. Está lá em Mateus 2,22, que o tetrarca da Judéia era Arquelau, filho dele. Por que não está aqui o nome dele? Por que no lugar de Arquelau está Pôncio Pilatos aqui? O que aconteceu foi o seguinte: Arquelau é pior que o pai. Logo que ele começa a governar e fazer suas peripécias de crueldade, os habitantes de Jerusalém e da Judéia, não suportando mais sofrer,
pediram socorro a Roma e disse: tire esse homem daqui, tire esse homem daqui, tire esse homem daqui, bote aqui um governador romano. Vocês sabem que Israel, embora pertencesse ao Império Romano, quem governava Israel era a família Edomeia, era a família Herodiana. Roma, mais do que depressa, aproveita o ensejo, arranca Arquelau, bota o pé dentro de Jerusalém e nomeia um governador romano na província da Judéia. Vale destacar que Pôncio Pilatos não é o primeiro, é o quinto governador. Bom, mas por que eu estou fazendo todo esse rodeio? Para provar mais uma tese. Se o cenário político do Império Romano era de truculência e perseguição, o cenário político da província é pior ainda. Eu pergunto a vocês, esse time aí do versículo 1, Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe, entenda-se Filipe II, Lisânias, era gente boa? Esse time era gente boa? Não, eram homens maus, perversos, assassinos, sanguinários. Em outras palavras, o cenário político do império e da província, quando João Batista foi levantado por Deus, era o pior possível. Bom, mas você pode perguntar: bom, mas quem sabe a religião seja o porto seguro então, que vai trazer esperança para esse povo. Como é que estava a religião? Dê uma olhadinha no versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que está estranho aqui? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem dois. A religião está corrompida, a palavra de Deus já foi esquecida há muito tempo, os valores de Deus não servem mais para essa geração. O Anás era o sogro, o Caifás era o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas ele era muito influente e nos bastidores quem mandava era ele. Diríamos nós, na linguagem bem brasileira, que o Anás era o sumo sacerdote de fato e o Caifás era o sumo sacerdote de direito. Tanto é verdade que quando Jesus foi julgado, foi preso e foi interrogado, quem interrogou Jesus não foi Caifás, foi Anás. Mas quem deu a canetada para mandá-lo para Pôncio Pilatos foi Caifás. Em outras palavras, meus irmãos, o cenário político e religioso daquela época, quando Deus levantou João Batista, era o pior possível. E você pergunta então: tem esperança num cenário desse? Tem esperança? Você olha para o cenário do mundo hoje, com a agenda global, anticristã, que ataca frontalmente os valores do reino de Deus, os valores da ética judaico-cristã, que querem desconstruir a família, que querem desconstruir os valores morais, os valores absolutos, e você diz: meu Deus, tem esperança no mundo desse? Você olha para o Brasil, também com esta agenda contrária ao reino de Deus, atacando os valores de Deus, atacando os princípios de Deus, e você pergunta: meu Deus, tem esperança? E eu quero dizer para vocês que quando você olha o cenário, ele está cinzento no universo político, no universo religioso, e você diz: meu Deus, não tem saída. Pois é aí que Deus entra na história, é aí que Deus vira o placar do jogo, é aí que Deus vira a mesa da história e cria um fato novo. Porque é nesse contexto que está escrito: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Louvado seja Deus! As rédeas da história estão nas mãos de Deus. A igreja de Deus nunca, jamais será destruída. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Na hora mais cinzenta, Deus sopra um alento de vida. Deus levanta alguém para fazer mudança na história. O que eu acho impressionante é que João é um homem estranho, se veste de maneira estranha, se alimenta de maneira estranha, prega num lugar estranho, mas onde a palavra de Deus vem, as multidões vão se juntar para ouvir. Não importa se numa grande catedral ou se num templo humilde de chão batido, não importa se numa grande metrópole ou se numa cidade do interior, não importa se debaixo de uma árvore ou num deserto, onde a palavra de Deus vem, as pessoas vão se ajuntar para ouvir. Sabem por quê, irmãos?
não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Agora, como é que foi o ministério dele? Vamos dar uma olhadinha no versículo 3? Está escrito o seguinte: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Irmãos, isso aqui é mais do que uma informação, isso aqui é uma metodologia. Leia os profetas, leia João Batista, leia Jesus, leia os apóstolos, e todos eles pregaram lá fora, onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Enquanto eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos os assentos dos bancos. A agenda da igreja sempre foi centrífuga para fora. Hoje a igreja contemporânea está transformando a agenda da igreja em centrípeta para dentro. Se nós quisermos impactar o mundo, nós teremos que ir lá fora onde as pessoas estão. O que ele pregou? Depois de 400 anos de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, ele se levanta para pregar o primeiro sermão. O que ele prega? Alguém pode dizer: ô João, esse povo não está acostumado com Bíblia não, pega leve, prega um sermãozinho mais palatável, mais politicamente correto. Se você pegar pesado, primeiro sermão, esse povo não está acostumado não. Diríamos nós: você dá feijoada para uma criança, um bebê. Mas João não era um profeta da conveniência. João era o arauto do Rei dos Reis. João não era um alfaiate do efêmero, João era o escultor do eterno. E ele pregou o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele está dizendo o seguinte: a não ser que você mude a sua vida, a sua mente, o seu coração, a sua conduta, não tem perdão para você, só tem perdão para quem se arrepende. A não ser que haja mudança de vida, não tem salvação. Mas você pode perguntar: bom, mas de onde ele tirou esse sermão? Ele inventou esse sermão? Ele criou esse sermão? O pregador é a origem da mensagem? É o autor da mensagem? É o dono da mensagem? E a resposta está no versículo 4: conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos que ninguém escutava um sermão, o primeiro pregador que se levanta, abre a Bíblia e prega a Bíblia. O pregador não é a fonte da mensagem, o pregador não é a origem da mensagem, o pregador não cria a mensagem. A mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Então abra a Bíblia e prega a Bíblia, porque ela é viva, ela é atual, ela é oportuna, ela é poderosa, ela não precisa ser ressignificada, ela não precisa ser atualizada, porque ela não é nova nem velha, ela é eterna e ela jamais passará. Louvado seja o nome do Senhor. Notem vocês no versículo 4, que João Batista nos é apresentado como um engenheiro de trânsito do reino de Deus. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O pano de fundo, irmãos, dessa declaração é que naquele tempo os grandes impérios, os grandes reinos, os imperadores ou os reis, quando iam visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele mandava os seus engenheiros abrindo estradas, abrindo caminhos, preparando o caminho para a realeza passar. Pois João Batista é esse engenheiro de trânsito. Ele não está falando de estrada, está falando do seu coração, do meu coração, do nosso coração. Irmãos, entendamos isso. O mundo só vai ver Jesus na igreja e através da igreja. Quando João recebe uma revelação na ilha de Patmos, e ele escuta uma voz atrás dele, como voz de trombeta, e ele se volta para ver quem falava com ele. Ele não vê quem falava com ele,
ele viu as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e Jesus no meio das igrejas. O meu papel, o seu papel, é preparar o caminho do Senhor, para que Ele se revele ao mundo. A minha vida não pode ser um obstáculo, precisa ser uma estrada aberta para Jesus passar. Eu chamo isso, meus irmãos, de avivamento espiritual. Eu tive o privilégio, pastor Samuel, de visitar um dos grandes avivamentos do século XX, em Quassisabanto, na África do Sul. Ali aconteceu um avivamento em 1966. Coisas extraordinárias aconteceram. Para vocês terem uma ideia, eles construíram um templo numa fazenda para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro indo ver o que Deus estava fazendo. Cegos viram, tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram, feiticeiros se converteram, multidões e multidões se chegando a Cristo. Eu tive o privilégio de ouvir o testemunho da regente do coral, que ficou morta 17 horas no caixão. Quando estava sendo levada para o cemitério, o Senhor a levantou da morte. Se você quiser conhecer um pouco dessa história, tem um livro em português, Reavivamento na África do Sul. Se você tem acesso ao inglês, tem uma obra mais completa, God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch, onde todos esses fatos são narrados. E nós fomos para lá, pastor, com uma caravana grande, quase 100 pessoas. Ficamos lá mais de 10 dias. O brasileiro é muito místico, todos nós somos um pouquinho. E aí muitos de nós começou a pensar, quem sabe a gente vai ver algum milagre. Pasmem vocês, ficamos 10 dias lá, não escutamos sequer a palavra milagre. Mas eu confesso a vocês que eu nunca vivi um tempo como aquele, de sentir com tanta eloquência e força a presença de Deus. Parecia que você podia apalpar a presença de Deus, a glória de Deus, a santidade, temor a Deus. Criança é criança em qualquer lugar do mundo. Nos cultos, todo dia, você via 80, 100, 150 crianças na frente do púlpito, em cima de um lençolzinho simples, com o rostinho no chão, adorando a Deus. Aí nós perguntamos para o pastor Erle Stiggin, esse que foi o instrumento de Deus para trazer aquele grande avivamento, para orar e preparar o caminho do Senhor, pastor Erle Stiggin, o que é avivamento? Ele nos respondeu, avivamento é preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. Todos nós estamos acompanhando com certeza o que aconteceu agora no dia 8 de fevereiro, na Universidade Metodista de Asbury, em Kentucky. Eu tenho colegas muito queridos que foram para lá, para ver, para analisar, para compreender o que estava acontecendo ali. Um culto normal da capela, são 3 cultos por semana na capela, uma capela que comporta 1.500 pessoas. E eu ouvi, pastor, o sermão pregado, me enviaram o sermão na íntegra, sermão sobre Romanos 12, sobre amor. Quando terminou o culto, os alunos voltaram para a sala de aula, mas um aluno ficou, se ajoelhou e começou a confessar os seus pecados horríveis. Outros colegas, me parece 18 deles, se aproximaram dele, se ajoelharam com ele, abraçaram ele, choraram com ele, amaram a ele. Quando os professores foram dar início às aulas, deram falta desses alunos, voltaram lá na capela, e um senso da glória de Deus invadiu a capela, e vieram os outros alunos, vieram os professores, vieram os diretores, vieram os funcionários, e aquela reunião de oração, de adoração, de pregação, de testemunhos, durou mais de 2 semanas. A cidadezinha pequenininha, de 8.000 habitantes, no meio de fazendas, e começou a chegar caravanas de toda a América, temperatura abaixo de 0, 4 graus negativos,
Pessoas enfrentando filas de até 7 horas para entrar na capela, nenhuma murmuração, nenhuma reclamação, um senso da presença de Deus, de quebrantamento, de choro, de arrependimento, de confissão de pecado, de louvor a Deus, tomou conta não só dos que estavam dentro da capela, nos que estavam nas filas. Um pastor, meu amigo, um homem de cabelos brancos, um homem piedoso, um homem de Deus, pastor Valdir Reis, disse assim para mim: Hernandes, a minha vida tem um antes e tem um depois. Ele me ligou no dia seguinte, já tinha retornado à sua cidade. Ele disse: pastor, eu fui tomado hoje, dirigindo meu carro pelas ruas da cidade, por uma alegria tão grande que eu nunca experimentei na vida. Parecia que meu coração ia saltar do meu peito. Eu creio, meus amados, que Deus pode trazer sobre a nossa geração um grande avivamento. Eu creio que Deus pode visitar os estudantes de uma escola, de uma universidade. Eu creio que Deus pode levantar jovens e adolescentes lá na sua escola, lá na sua universidade, para começar um grupo de oração e Deus começar a fazer algo novo. Porque quando o momento está cinzento, quando a crise está tamanha, a crise é o útero de onde nasceram os maiores avivamentos da história. Precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Bom, mas você pode fazer uma outra pergunta para o texto. Quem estava lá no deserto ouvindo João Batista? Vamos dar uma olhadinha? Olha aí o versículo 7 e o versículo 10. João Batista fala, o texto de Lucas fala que são multidões. Eu gosto dos detalhes, não é multidão não, são multidões. E quando você vai ler Mateus 3, Lucas 1, Marcos 1 e Lucas 3, você vai notar que toda a circunvizinhança do Jordão estava no deserto, toda Jerusalém estava no deserto, toda a província da Judéia estava no deserto. Mas confira comigo o versículo 12, aí tem também publicanos, cobradores de impostos. Agora dá uma olhadinha no versículo 14, está lá também ouvindo João Batista os soldados. Por que eu estou querendo ressaltar isso? Porque hoje tem alguns experts, alguns peritos, alguns doutores em crescimento de igreja, e às vezes eu acho até muito curioso, sabe? E às vezes o cidadão, ele faz seminário, se empolga, já engata um mestrado, se empolga um pouco mais, já engata num doutorado, e aí se empolga mais, faz um pós-doutorado, e aí o camarada volta de lá para ser professor, e ele é doutor em crescimento de igreja, mas nunca plantou um ponto de pregação. E aí esses peritos dizem o seguinte: você quer uma igreja relevante? Você tem que ter uma igreja homogênea. E eles explicam. Um diz assim: eu quero plantar uma igreja para influenciar a classe média alta da cidade, para ter recursos para investir no reino. Então eu vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de classe média alta, um condomínio de luxo. Ou senão não, eu vou plantar uma igreja para influenciar os acadêmicos. Quero gente para ser formadora de opinião na cidade. Então vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. Outros não, eu vou plantar uma igreja no bairro mais pobre da cidade. Vou fazer opção pelos pobres. Eu vou cuidar dessa gente mais necessitada. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso. Nada disso. Irmãos, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são literalmente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono da igreja, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar, e sentar com honra. A igreja de Deus não é como os clubes do mundo. Aqui não tem cor de pele, aqui não tem conta bancária, aqui não tem diploma na parede, aqui todos nós somos iguais. E a igreja é esse lindo mosaico de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora você pode ainda perguntar: quais são as revoluções, transformações que esta mensagem de João trouxe para a sua geração? Por favor, confira comigo
o versículo de número 5. Meus irmãos, a pregação do avivamento, ela vai trazer mudanças radicais. Ele está dizendo aí, todo vale vai ser aterrado, todo monte, todo outeiro vai ser nivelado, todo caminho torto vai ser aplanado, todo caminho escabroso vai ser colocado no lugar. O que significa isso, irmãos? O que significa isso? Vale é aquele lugar sombrio, são as cavernas da alma, são aqueles redutos do coração sem luz, escondidos, secretos, guardados a 7 chaves. São aqueles pecados ocultos. Tempo de avivamento tem confissão de pecado, tem choro pelo pecado, tem arrependimento verdadeiro. Vale fala de quê, irmãos? Vale fala de separação de 2 montes. São mágoas, são ressentimentos, ciúmes, invejas. Enquanto isso não for aterrado, o Senhor não se manifesta. O que monte outeiro fala de quê? Fala primeiro de incredulidade. Jesus não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Toda aquela geração que saiu do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas, que tinham 600 mil homens, fora mulheres e crianças, toda aquela geração morreu no deserto, exceto 2 pessoas, e a Bíblia diz por causa da incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus, mas se não creres, não verás a glória de Deus. Monte fala de quê, irmãos? Monte fala de soberba, de arrogância, onde tem nariz empinado, onde tem altivez espiritual, aí o Senhor não se manifesta. O avivamento traz quebrantamento, humildade. Caminho torto fala de quê, irmãos? De hipocrisia, de ser uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. Quando o pastor Capelão pregou agora em Esbury esse sermão de Romanos 12, uma coisa me chamou a atenção, e quando ele colocou assim, que nós devemos preferir uns aos outros em honra, ele disse: isso é muito bonito, mas não é prática. Nós não praticamos isso, nós não vivemos isso. Nós sempre botamos o nosso interesse na frente, primeiro o nosso, depois, se sobrar, dos outros. O nosso cristianismo tem muito mais de propaganda do que de realidade. E quando o Senhor chega, quando o Senhor impacta a nossa vida, então o caminho que é torto, a hipocrisia, tem que sair, e a vida vai ser reta na presença de Deus. O que é o caminho escabroso? A palavra escabroso no grego significa fora do lugar. O que está fora do lugar na sua vida? Sua vida pessoal? Sua vida sentimental? Sua vida sexual? Sua vida financeira? Sua vida devocional? O que está fora do lugar na sua vida? Essas coisas precisam ser colocadas no lugar. Qual o resultado disso, irmãos? Um grande avivamento, versículo 6: e toda a carne verá a salvação de Deus. Agora, me permita levantar outra questão no texto. Que tipo de sermão é pregado com vistas ao avivamento? Olhe comigo, por favor, algumas características dessa mensagem. Versículo 7. Primeira coisa, essa pregação alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha o verso 7 assim: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Meus irmãos, eu fico escandalizado com João Batista, mas escandalizado, pastor Samuel, tem 400 anos que ninguém prega. Ao cidadão se levanta para pregar, no primeiro sermão ele chama o auditório dele de raça de víboras. Que indelicadeza, que acidez tóxica nas palavras. Se os pastores desta igreja forem tratar as ovelhas assim, eu não sei o que vai acontecer, mas vai ficar vazio o templo. Mas como é que eu vou entender esse versículo aqui, irmãos? Eu só consigo interpretar Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. O que está lá em Mateus 3,7 que lança a luz para entender Lucas 3,7? Está lá em Mateus 3,7 que quando João Batista vê as multidões vindo, ele vê muitos
fariseus e muitos saduceus. Então ele disse: raça de víboras. Quando você lê a Bíblia, eu não sei quanto a você, mas de vez em quando eu começo a ler, parece dar urticária em mim quando eu começo a falar, eu vejo os fariseus. Pensa num grupo complicado, que vivia de lupa na mão, procurando o pecado dos outros, mas não enxergava os seus próprios pecados. Eram fiscais da vida alheia. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Sabe o que significa isso? Aqui no Brasil, dia 2 de novembro é dia dos finados, certo? Eu já vi muito isso. Eu fiz muito, quase todo dia 2 de novembro eu ia para o cemitério distribuir folhetos. Dia 1º as pessoas vão para lá para pintar as sepulturas, as catacumbas, está tudo branquinho, bonitinho, para a visitação do dia 2, mas lá dentro está tudo podre. Os fariseus eram hipócritas, e esse time está lá escutando Jesus. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. Os fariseus não foram sempre assim, não. Os fariseus surgiram quando e por quê? Eles surgiram no período interbíblico, do silêncio profético, para resistir o que eu chamei no começo de helenização do mundo, a cultura grega, que era contrária à fé judaica. Os fariseus surgiram como um movimento de reforma e reavivamento, para preservar a verdade, a piedade, a sã doutrina. Mas com o tempo os fariseus foram se perdendo, com o tempo eles foram fazendo concessões, com o tempo eles mantiveram a forma, mas perderam a essência. Jesus os chamou de hipócritas. E os saduceus? Os saduceus surgiram também nesse mesmo período, eram da elite, mas eles se corromperam mais rapidamente, sucumbiram à cultura grega. Tanto é fato, vocês sabem disso, que os saduceus não acreditavam em anjos, em ressurreição. Por quê? Porque os gregos não acreditavam. Em vez de eles influenciar o mundo os influenciou. Tornaram-se colaboracionistas de Roma. O que ganharam em moeda de troca? Preste atenção nisso. A mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Vocês sabem que tudo acontecia no templo, as festas no templo, os sacrifícios no templo. Então, entenda o que eu vou falar agora. Multidões chegavam para as festas em Jerusalém, é só ler Atos 2. O que acontecia? Nenhum adorador podia comprar qualquer sacrifício, seja um cordeiro, seja uma pomba, seja uma rola, com dinheiro estrangeiro. Tinha que fazer a troca da moeda, e não podia fazer fora não, tinha que fazer lá na praça do templo, nas mesas dos cambistas, com taxas abusivas, para embolsar a grana. Nenhum adorador podia trazer de casa o sacrifício, nenhum cordeiro, nem uma rola, nem uma pomba, tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo era cheia de mesas de cambistas, cheia de currais de ovelhas, cheia de gaiolas, de pombas e de rolas. E Jesus então ficou irado com isso, pegou o chicote, virou a mesa dos cambistas, abriu os currais, abriu as gaiolas e disse: vocês estão transformando a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É o lugar que o ladrão rouba e corre para lá para se esconder. Esse time está lá escutando João Batista. E quando João Batista vê muitos fariseus e muitos saduceus, ele diz: raça de víboras. Por que ele está dizendo isso? Preste atenção, é que a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Quem colocou veneno nas víboras foi o próprio Deus, mas quem coloca a hipocrisia no coração é o diabo. Segunda ênfase de um sermão de avivamento: alerta sobre o perigo real do inferno. Olha o versículo 7: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico escandalizado de novo com João Batista. Irmãos, é impensável isso. Tem 400 anos que ninguém prega. O primeiro sermão tem tanta coisa boa para pregar. Podia pregar sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. O cara vai pregar o primeiro sermão e prega sobre o inferno. Dá para entender isso? Posso garantir a vocês uma coisa: nenhuma ovelha, ao escutar o seu pastor pregar um sermão sobre o inferno, dá um tapinha nas costas do pastor na porta da igreja e diz: pastor,
Que sermão maravilhoso que o senhor pregou hoje. Eu estou saindo até mais leve da igreja hoje. Não dá ibope não. Não dá ibope. Mas preste atenção nisso. É melhor escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. Terceira ênfase de um sermão de avivamento, confira comigo aí no versículo de número 8. Ele alerta sobre o perigo do falso arrependimento, produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Por que é importante ressaltar isso? Porque no Brasil, irmãos, está crescendo uma falsa teologia. A falsa teologia chamada de hipergraça, ou supergraça, que justifica o pecado e não o pecador. O lema dessa falsa teologia é essa: venha como você está e permaneça como você quiser. Ninguém vai mexer com você aqui. Aqui você pode viver o que você quiser. Ninguém vai meter o bedelho no seu nariz, na sua vida. Não, aqui você é livre, faça o que você quiser. Aqui você é livre, que Deus ama você. Do jeito que você tiver, do jeito que você fizer, não tem problema. No final vai dar tudo certo. Isso é uma falsa teologia, isso é uma falsa graça. A graça não vem para justificar o pecado, ela vem para justificar o pecador. Ela transforma o caráter, ela transforma a vida, ela transforma a família, ela transforma a sociedade. A graça muda o homem para ser nova criatura. Quarta ênfase de um sermão de avivamento. Ele alerta sobre o perigo da falsa confiança espiritual. Olha o versículo 8: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Notem vocês que o auditório de João Batista está dando carteirada nele. Essa palavra é conhecida aqui, né? Carteirada. Sabe o que eles estão dizendo para o pregador? Alto lá, João Batista, você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree. Ué, nós somos filhos do Abraão. Corre nas nossas veias mais do que sangue azul. Corre nas nossas veias o sangue do Abraão. Agora preste atenção. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Nas minhas andanças pelo Brasil, é muito curioso as perguntas que às vezes eu recebo. Ou as perguntas que eu faço. Às vezes eu pergunto assim: e aí, meu irmão, está tudo firme? Uai, pastor, mas é claro, sou presbiteriano desde o berço, sou batistão desde que eu nasci, sou assembleiano, 5 estrelas. Os mais sofisticados, quando eu faço a pergunta: e aí, meu irmão, está tudo certo, tudo firme na sua salvação? Pastor, eu sou um calvinista convicto. Outros dizem: não, pastor, eu sou um arminiano seguro. Meu irmão, você pode ser presbiteriano, batista, assembleiano, você pode ser calvinista, arminiano, isso tudo pode ser bom para você, mas eu quero dizer uma coisa para você: é só Jesus quem salva, é só Ele que leva para o céu, é só Ele que dá vida eterna, é só Ele que garante a você a segurança. Tem muita gente que acha que a segurança dele está no fato de frequentar uma igreja, ou pertencer a uma tal denominação, ou uma tal corrente teológica. Não, a segurança está em Jesus, e só em Jesus. O último alerta que João traz aqui para nós, irmãos, no seu sermão de avivamento, é o perigo de uma vida infrutífera. Olha o verso 9. Ele diz assim: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escuta o que ele fala, veja o fruto que ele produz. Agora, amados, vamos voltar para o texto, fazer outra pergunta para o texto. Esse tipo de sermão dá resultado? Tem efeito? Vamos ver. Confira comigo os versos 10 e 11. Quando João Batista está pregando para as multidões, aqui tem um ponto muito importante a destacar. Em tempos de avivamento, irmãos, em tempos de avivamento, o apelo não parte do pregador para o auditório, o apelo parte do auditório para o pregador.
João Batista está pregando, e as multidões perguntam: o que é que nós vamos fazer, João, com esse sermão de arrependimento? Foi assim no Pentecostes, quando Pedro está pregando um sermão cristocêntrico, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a exaltação de Cristo, o senhorio de Cristo, o auditório dele que pergunta: o que nós vamos fazer? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa não é só para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. As multidões estão ouvindo João Batista e perguntaram: João, o que é que nós vamos fazer com essa mensagem, João? E ele respondeu assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem; quem tiver comida, faça o mesmo. Irmãos, vamos entender uma coisinha aqui importante. Aquele tempo era muito diferente de hoje. Eu não tenho dúvidas de que todo mundo que está nesse auditório, todo mundo está nesse auditório, e as pessoas que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, se abrir o guarda-roupa, tem mais roupa lá do que precisa, e nós estamos comprando mais. Naquela época não era assim não. Naquela época o cidadão comprava uma túnica e usava a túnica até acabar, aí comprava outra. Quem tinha 2 túnicas era o só fulano. Aí João Batista dizia assim: você tem 2? Dê uma para quem não tem. Você tem comida em casa? Reparta. Então você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina, irmãos, crente mão de vaca, pão duro, suvina, avarento. Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem a mão aberta, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Tem crente que parece que tem uma jararaca no bolso. Vamos ao segundo resultado. Confira aí comigo, por favor, versículos 12 e 13. Está escrito o seguinte: que foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que estipulado. Veja que os publicanos já são mais diplomáticos, já querem rasgar um pouco de seda, fazer um pouco de elogio, aí chamam Jesus de mestre. Mestre, e nós? Eles eram os cobradores de impostos. Jesus responde assim: não cobreis mais do que o estipulado. Nós estamos falando agora de Receita Federal, estou falando do leão. Eu quero dizer para você que o leão está de olho em você e sabe mais da sua vida do que você mesmo. Naquela época, entretanto, não era como hoje. Roma não tinha a mesma estrutura para arrecadar tributos e impostos como se tem hoje. Então o que Roma fazia? Roma dava uma concessão para um indivíduo recolher os tributos daquela região, com o compromisso de repassar aos cofres de Roma um valor devido. Mas Roma não estava nem aí se essa pessoa, publicano, cobrasse muito mais e embolsasse o resto. Os publicanos eram a raça mais odiada daquela época. Eles exploravam as pessoas, eles aproveitavam da miséria alheia para ficarem ricos. E esse time está lá escutando João Batista. E nós, mestre, vamos fazer o que com esse sermão seu? Ele respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros, veja se ele é honesto nos seus negócios. Crente não faz falcatrua, crente não explora os outros, crente não cria mecanismos para ganhar dinheiro de maneira desonesta. Crente é íntegro, crente é confiável. Irmãos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas rodando por aí, a conclusão que eu chego é que a igreja evangélica brasileira precisa passar por um choque ético. Crente honesto, mas vamos à terceira reação. Olha o versículo 14 comigo. Lá os soldados estão também, soldados romanos, num território ocupado, talvez fardados,
Estão lá, no meio da multidão, escutando João Batista. E nós? Vamos fazer o que com esse sermão aí, João? João responde o seguinte: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. O que João está falando? Vamos entender? Qualquer pessoa, irmãos, investido de autoridade, seja fardado, militar ou civil, o risco de uma pessoa no exercício da sua autoridade extrapolar, exorbitar no exercício da sua liderança e machucar alguém é muito grande. Então, se Deus colocou você numa posição de destaque, de liderança, não esmague as pessoas, não machuque as pessoas, não maltrate as pessoas. Seu modelo de liderança não é o mundo, não, é Jesus. Não deis denúncia falsa. O que ele está falando? Naquela época, irmãos, os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receberem propina. Eu vou ilustrar. Você, meu filho, qual é o seu nome? Você? Felipe. Então, vou pegar o Felipe para ilustrar. Era o seguinte: chegava o publicano, cobrador de imposto, na casa do Felipe, e dizia: Felipe, eu vim dizer para você que o imposto que você vai pagar esse ano é tanto. Felipe dava um suspiro, falei: meu Deus, eu não posso pagar isso tudo. Se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano, eu vou passar necessidade. O Felipe: é tanto. Não discutia não, ia embora. Entrava o soldado: Felipe, eu vim dizer para você que o imposto que você vai pagar esse ano é tanto. Eu não posso pagar isso tudo, eu não posso, eu não tenho condições, minha família vai passar necessidade. Ou você paga ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano era botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista diz: contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Esse não faz falcatrua para receber propina, se ele é honesto para não dar propina, se a vida financeira dele pode passar por um pente fino, sem qualquer escândalo. Irmãos, o Evangelho transforma o caráter, a vida, a família, a política, a economia, o comércio, o parlamento, o palácio, a corte. O Evangelho transforma a escola, a universidade. O Evangelho muda tudo, porque esta é a proposta de Deus. Bom, me permita agora caminhar mais para o encerramento. Eu quero falar 3 coisas agora do pregador. A primeira coisa que o pregador nos mostra, irmãos, é que ele tem consciência de quem ele é. Veja comigo o verso 15 e 16. Estando o povo na expectativa, quem é povo? É um coletivo das multidões do verso 7 e 10. Povo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos, preste atenção, discorrendo quem? Quantos? Todos, no seu íntimo. Se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entender isso aqui. João Batista, diríamos nós hoje, era um cara de leão, não tinha medo de ninguém, ele pregava. Aí de repente as multidões todas começam a ouvir o João Batista, cara de leão, e começam a pensar assim: você quer saber de uma coisa? Esse cara não veio preparar o caminho do Messias, é coisa nenhuma, ele é o próprio Messias. Ô gente, é ele não é precursor nada, é ele mesmo, ele é o próprio Messias. Preste atenção nisso. Nenhuma voz discordante de toda aquela multidão. 100% dos votos que entraram na urna eram para ele. Ele é o Messias, ele é o Messias. Vocês lá de trás aí, ó, esse João aqui é o Messias, é ele mesmo. E aquela cogitação de toda a multidão se resume numa pergunta que beija os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa e aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta era esta: porventura tu não és o próprio Cristo?
Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele podia coçar a cabeça e dizer: gente, quer dizer, na verdade, eu acho que eu sou um fenômeno. Porque tem 400 anos que ninguém junta tanta gente igual eu. Essa multidão no deserto aqui. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Muitos outros já tinham se levantado e declarado Messias, por conta própria. Mas João Batista não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele sabe quem ele é, e ele não recebe a glória que só pertence a Jesus. Toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Mas tem uma segunda coisa: João Batista é o pregador que não só sabe quem ele é, mas ele tem plena consciência da sua total limitação. Olha comigo o versículo 16: eu batizo com água, mas vem aquele depois de mim, que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus amados, por favor, o que eu vou falar aqui é da mais alta e extrema importância. Você ama o seu pastor? Por esse púlpito já passaram homens santos de Deus, e outros tantos homens de Deus permanecem. Mas não importa se Pedro, se Paulo, se João Batista, quem quer que venha aqui a convite, todos nós pastores e pregadores somos rigorosamente limitados. Não importa como um pastor batiza, se por imersão, se por efusão, se por aspersão, o pastor só sabe lidar com o símbolo, com a água. Só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nós pastores só podemos falar aos ouvidos, só o Espírito Santo pode falar ao coração. Nós pastores podemos pegar os elementos da ceia, partir o pão e distribuir o cálice, mas só o Espírito Santo pode tornar isso eficaz no coração das pessoas. O vaso é de barro, para que a excelência do poder seja toda de Deus e não nossa. Somos limitados, mas nós pregamos o Cristo vivo e todo-poderoso. Somos limitados, mas esta palavra é viva e poderosa. Somos fracos, mas o nosso Deus é onipotente. Louvado seja o Senhor. Finalmente, último lugar, o pregador é corajoso, muito corajoso. Dá uma olhadinha no versículo 19 e 20, por favor. Está escrito assim: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá no começo que Herodes o Grande, o pai desse time aqui, havia se casado 9 vezes, formando o que nós chamamos hoje de uma família disfuncional, meio irmãos. Dos muitos filhos de Herodes, 4 receberam um poder político, chamado de tetrarquia: Arquelau, tetrarca da Judéia; Herodes Antipas, tetrarca da Galileia; Filipe,
tetrarca de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas ele teve muitos outros filhos. Dentre eles, o Filipe I, que morava em Roma, casado com Herodias. Herodias era filha de um outro filho de Herodes o Grande, Arquelau. Portanto, o pecado de Herodes não foi só adultério, não, foi também de incesto, porque a Herodias não era só cunhada dele, a Herodias era a sobrinha dele. Um dia, o Herodes Antipas vai a Roma, vai fazer uma visita para o seu irmão, Filipe I, e se engraça com a sua cunhada. O Herodes Antipas era casado, ele era casado com a filha do rei Aretas. A Herodias disse assim para ele: se você me prometer divorciar-se da sua mulher, eu largo o seu irmão e vou embora com você. O Herodes Antipas topou, e um dia, preste atenção na cena, o Herodes Antipas desembarca na Galileia com Herodias a tiracolo. O João Batista, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo um vespeiro no ninho de cobras, passou a ser odiado por isso, foi preso por causa disso. Preso onde? Na masmorra de Maquerós. Onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, temperatura de 45 a 50 graus todo dia. O maior homem dentre os nascidos de mulher está preso por pregar a verdade. Herodes gostava de ouvi-lo, de vez em quando dava uma escapadela e ia lá para ouvi-lo. Sabe o que João Batista falava com ele? Juízo final. E o cara saia mais apavorado ainda. Um dia teve uma festa na casa do Herodes, era aniversário dele, e a filha de Herodias dançou muito desenvoltamente na presença dele e dos seus convidados. Estavam todos chapados, bêbados, e Herodes faz uma promessa inconsequente para a menina: pode pedir o que você quiser. A menina, tão venenosa quanto a mãe, pergunta: mãe, o que é que eu peço? Herodias disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. O carrasco sai lá da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira João da prisão, bota a cabeça dele num cepo e tosa a cabeça dele com a espada. E aquela cabeça pingando sangue entra naquela festa macabra, com um bolo macabro, a pedido de um rei, por ordem de um rei bêbado, de uma mulher adúltera, de um adolescente inconsequente. E você sai dessa cena horrorizado, chocado, perplexo. Mas João não pensava assim. João entendia outra coisa. João entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que estar livre com a consciência presa. João entendia que é melhor você perder a cabeça e manter a honra do que manter-se vivo com desonra. O que importa para um homem, meus amados, não é como ele morre, é como ele ressuscita. Eu não sei se vocês hão de concordar comigo, mas o cenário mundial e até brasileiro é muito sombrio. Queira Deus que isso não visite a nossa geração, mas me parece que o cerco está fechando e a perseguição está chegando. E eu não sei o que precisaremos pagar para sermos cristãos de verdade, mas uma coisa eu posso garantir a vocês: por maior que seja o sofrimento que você tiver que suportar por Cristo, o céu indenizará todo o sofrimento, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Cabe-nos dizer: se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos; quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Agora eu pergunto a vocês: que pai, que mãe hoje coloca o nome num filho de Herodes? Só um louco, um desavisado. Mas João Batista, mesmo depois de morto, ainda fala.
mesmo degolado, Ele me inspira, me motiva, me encoraja e me levanta. E a minha oração nesta noite, irmãos, é que o exemplo de João Batista desperte a igreja de Cristo aqui reunida. Chegamos um momento em que não tem mais espaço para crentes covardes. É hora de você se levantar, de você se posicionar e ser crente batuta, crente de verdade, crente com tutano, crente que está pronto a viver e a morrer pela causa do Evangelho. Porque se essa